Olá, pessoal. Aqui é o professor Jonathan e agora nós vamos trabalhar o nosso segundo tipo ou estrutura que permite combinar conjuntos de cores simples, compondo, portanto, um conjunto de cores compostas, ok? Nós trabalhamos anteriormente este conjunto aqui, ó, através do product. Nós tínhamos aqui um tipo de ficha, aqui um outro tipo e, adicionalmente, para P3, no caso, nós combinávamos as fichas vindas de P1 e P2 num par chamado S,M, ok? Agora nós vamos trabalhar de uma outra forma. Nós vamos converter aquela rede da figura 25 na rede da figura 26, exatamente igual à mesma estrutura da rede, mas faremos uma alteração em nível de linguagem da programação. Isso porque agora nós trabalharemos com o conjunto de cores utilizando a função ou a estrutura record, ok? Qual é a sintaxe? Vamos subir aqui, ó. A sintaxe é a seguinte: palavra callset, o nome do conjunto, palavra record, um identificador do primeiro conjunto de cores, vezes um segundo identificador do segundo conjunto de cores, ok? Quantos forem necessários. Então, o que nós temos aqui? A mesma descrição de como é o funcionamento desta rede. As fichas vêm de P1, P2, chegam em P3 e depois são filtradas para serem armazenadas em P4 como dias úteis ou P5 como final de semana, tá? Contudo, eu quero que você atente para este detalhe aqui. Olhe para P3 e olhe para cá, ó, tá? Vou subir a página voltando para a figura 25. Mantenha o foco aqui, ó. Pronto. Qual foi a sua percepção de diferença? Percebe? Exatamente. Aqui parece ser mais simples, porque eu só associo S e M como se fosse um par do plano cartesiano. Mas, utilizando o record, eu tenho uma outra estrutura de concatenação, de combinação dos dados, ok? Como é que se processa isso utilizando o record? Nós vamos fazer assim, ó. Aqui com o set simples, a mesma estrutura já utilizada anteriormente, com o set dia-mês, a mesma estrutura já conhecida, e agora em Data, nós vamos modificar o conjunto. Não é mais product, apenas o nome do call set simples vezes o nome do outro call set simples. Nós utilizaremos um identificador, ok? Esse identificador será carregado com o valor contido aonde? Aqui, tá? Agora nós temos um dado que é a variável D. Essa variável D é uma estrutura que conterá o registro DS e o registro DM. Exatamente. Por esse motivo que quando eu olho para cima, eu tenho isso aqui, ó, D, um dado, uma ficha que contém o registro de quem? DS e de DM. Eu tenho dois campos, neste caso aqui, ok? Isto é interessante porque agora eu posso acessar o registro iésimo pertencente ao conjunto D, ou a ficha D, neste caso, ok? Variável D. Então, o que muda aqui? Já apresentamos, sem novidades aqui, sem novidades aqui, sem novidades, né? Muito clássico esta modificação aqui, clássica esta modificação. O que nós temos de diferente aqui nas funções? Não é? Vamos aqui, função útil de e data. Opa, então eu quero saber o de D, tá bom? A variável D do conjunto data. Como era antes? Assim, ó. Eu já mandava direto o par e eu filtrava exatamente um dos dois elementos do par, acessando diretamente, ok?
Agora não. Agora eu tenho que mandar exatamente quem? A variável pertencente à data, a mesma estrutura aqui, ó, fica fácil perceber. E agora, a estrutura do if fica assim. Se o registro desta variável, por diferente de sábado e também o registro dessa variável por diferente de domingo, ok? Note que agora eu tenho uma estrutura que contém esémos registros e eu poderia acessar registro a registro para fazer uma estrutura de controle sobre esses registros, o que dá muito mais poder de processamento, de cálculo, de análise e de controle no processo. Tá? Idem para cá, para fim de semana, tudo bem? Uma observação aqui antes de migrarmos para o CPN-IDE. Observe que o call set record permite a declaração de identificadores nomeados diretamente associados aos tipos de dados do conjunto. Isso pode ser verificado no trecho abaixo extraído das declarações utilizadas na modelagem de rede apresentada anteriormente, em que os identificadores DS e DM são definidos como parte integrante da estrutura do conjunto de cores. Ok? Você leu agora, junto comigo, e entendeu, porque eu já expliquei anteriormente. Tá? Se fosse só leitura, sem explicação, é possível que você tivesse um pouco mais de dificuldade. Tá? Vamos ver aqui como vocês lerão esta parte. A principal vantagem dessa abordagem é a melhoria na legibilidade e na clareza semântica do modelo, ao estruturar identificadores nomeados, como DS, dia da semana, e DM, dia do mês, torna-se mais intuitivo compreender o significado de cada componente da ficha ou do token, reduzindo a ambiguidade e a necessidade de memorizar posições específicas. Lembrem que anteriormente, na estrutura Product, eu dizia precisa obedecer a sequência SM, ok? SM. Aqui não, você pode acessar chamando exatamente o registro de interesse que está contido na variável D, ok? Continuando a leitura. Como ocorre nos conjuntos do tipo Product. Essa estrutura favorece a manutenção e a escalabilidade do modelo, especialmente em redes complexas em que o número de campos e a reutilização de estruturas são frequentes, ok? Então, observe, professor, Product e Record fazem praticamente o mesmo efeito de combinar fichas? Praticamente sim, estruturalmente sim. Tem semelhanças estruturais. Tá bom? Mas a forma de acesso aos registros é o quê? Diferente. Tudo bem? Note que, no caso de Record, o acesso é mais intuitivo e se assemelha ao uso do structs da linguagem de programação C, onde os campos são acessados por identificadores. E, para tanto, nós utilizamos aqui esse sinal, tá bom? Esse sinal de cerquilha. Em contraste com o tipo Product, o acesso é posicional, geralmente por meio de uma função como proj, tá bom? Dito isto, o que nós vamos fazer agora? Eu vou acessar no CPNDE a rede anterior, apenas para aproveitar essa estrutura, e convertê-la numa rede igual a esta aqui, tá bom? Vamos então para o CPN-IDE, pronto, cá estamos nós, CPN-IDE, note que a mesma rede anterior, nós podemos executar aqui, ó, bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma modificação, vamos aqui. O conjunto de cores não será mais Product, será Record. Agora, eu utilizarei dia da semana como indexador, certo? Vezes, ok? Dia do mês como indexador do segundo call set. Tudo bem? Eu preciso de uma outra variável. Cadê? Um declaration, aqui. D maiúsculo pertencente a quem? A Dara. Ok? Agora, o que acontece? Cadê minha rede? Está aqui, MyNet. Pronto. Agora, este conjunto aqui, ó, Dara,
não é mais associado, não recebe mais as fichas nessa formatação, recebe como um registro estruturado, tá bom? Um registro único, ó, D. E também, ó, D, ok? E aqui nós vamos trabalhar também com quem? D, certo? Tá? O que mais está faltando aqui? A gente consertar aqui, ó, porque nós vamos trabalhar com quem? Aqui, ó, a variável D do conjunto data, ok? Vamos aqui, aqui, pronto, D do conjunto data. Agora, como é que eu acesso o conjunto data? Tem dois registros. Quais são esses registros? Hein? Data, cadê data? Aqui, ó, DS e DM. Como é que eu acesso cada um deles? Eu clico aqui, em lugar de chamar o S, eu digo percentual, percentual não. Qual é o nome disso aqui? Cerquilha, não é cerquilha. Se DS de D for diferente de sábado, ok? Então eu digo registro e a quem pertence o registro. Essa é a nova maneira de acessar, tá bom? E o envio é a ficha completa. Cadê? Pronto. Tá bom? Vou voltar na rede. Então, este arco que já está funcional. Vamos trabalhar com o segundo agora. Vem aqui. Vamos alterar. De novo, esta maneira de trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma cópia. E aqui embaixo, pronto. A maneira acima é utilizando o conjunto product. Abaixo, record, tá bom? Olha a diferença aqui, ó. De quem? De dar, ok? Então, você tem que dizer a variável e a quem ela pertence. Depois eu direi, agora eu quero acessar esse registro aqui, ó, este registro da variável D, tá bom? Idem para cá, ó. Este registro, qual é, hein? DS, isso, a variável D. Ok? Isto aqui tudo é o antigo. Então, vou remover aqui. Então, vamos melhorar aqui. Ok. Voltaram os parênteses. Aqui, o que mais? Ok, ok. Vamos ver. Um validate, erro na compilação. Eu vou copiar tudo aqui para ganhar tempo. Certo, pessoal? Fim de semana. Fim de semana. E aqui é o quê? Igual. E aqui também é igual. Pronto. Ok? Pronto. Ok. Vamos dar um start. Expandir diagrama. Zoom de aproximação. Tudo igual aqui, ó. Mas quando a gente disparar o primeiro, veja que agora nós temos um registro que contém, né, dois campos. O campo DS, sábado, e o campo DM, dia. Né? Vamos disparar agendar. Cadê as informações? Tá tudo vazio aqui, não é? Empty. Ó, tá disparando, tá tudo vazio. Ah, não, agora sim deu certo. Pronto. Avançar aqui. Domingo não veio, não é? Domingo não veio, então tem um erro aqui. Vamos descobrir o que está acontecendo aqui, não é? Vamos aqui, dar um stop. Vamos reduzir aqui, final de semana. Ah, tá aqui, ó. Dia útil e também endals. E aqui é or else. Or else. Pronto.
Agora sim, validate, start simulation, aqui a rede, vamos disparar logo aqui 50. Pronto, agora a gente pode assistir aqui. Ó, sábado já foi, quinta também, outro sábado, não é? Cadê? Domingo chegou em P3, domingo foi para P5. Então, o sistema funcional agora trabalhando com qual é o conjunto de cores compostos que nós temos agora? É um conjunto utilizando a função comando record, ok? Nós temos estas particularidades, tá bom? Isto é muito interessante, é uma grande vantagem, porque nós poderemos associar inúmeros registros aqui e trabalhar com uma única ficha, agora tornando a rede de Petri colorida, nesta rede que contém vários recursos, várias informações carregadas numa única ficha, ok? Dito isto, nós vamos avançar enquanto você vai refazer a rede, refazer o exercício e maximizar as possibilidades para ampliar o conhecimento e dominar o que está sendo apresentado até o momento. Bons estudos!